Mateus, já que ele foi o autor, né? Então, o autor. O que nós sabemos de Mateus? Primeiro que ele foi convocado pelo próprio Cristo para segui-lo. Ele era publicano, coletor de impostos. Por isso, provavelmente, ele era o quê? Desprezado pelos judeus, pois estes não concordavam que pessoas de sua própria linhagem servissem aos romanos como seus funcionários. Então, por ele ser esse cobrador de impostos, por ele trabalhar para os romanos, então, de certa forma, ele tinha esse certo desprezo, né, por parte ali dos judeus. O trabalho na coletoria foi providencial para Mateus. Por quê? Ele estava habituado a anotar fatos na sua função. Isso contribuiria para quê? Para a futura missão de escritor, né? Como a gente vê que ele escreveu um dos evangelhos aí. Mateus, ele era um homem culto, conhecedor tanto das leis como da história romana e judaica. 2 línguas ele sabia aí, que era o aramaico e também o grego. Há quem julgue que não tenha sido Mateus quem escreveu o primeiro evangelho. Todavia, a maioria dos teólogos e historiadores crê que o autor desse livro tenha sido realmente Mateus. Como que ele se chamava? Levi, né? Isso está lá em Marcos, registrado. Mateus foi Jesus que deu aí esse nome, ele foi chamado por Jesus de Mateus, que significa dom de Deus. Então está aí o significado de Mateus, é um presente de Deus. Mateus teria escrito o evangelho principalmente em aramaico para os judeus da Palestina e depois seria traduzido para o grego, visando aí os judeus helenistas. Há, todavia, estudiosos que querem atribuir a tradução a outros escritores. Tá. Quando que esse evangelho ele foi escrito? Bom, entre 45 e 66, tá certo? Já a tradução para o grego entre 55 e 65. Apenas uma data informativa, mas entre esse período aí. Tudo bem? Disse que Mateus, depois da ascensão de Jesus, ele pregou na Palestina por um espaço de 15 anos. Aí ele viajou dali para outros países e depois morreu como Marte na Etiópia. O tema de Mateus, como a gente já viu, Jesus, o rei dos judeus. Então, aqui Mateus, Jesus vai ser apresentado como o rei dos judeus. Trata-se, pois, de um judeu escrevendo para judeus. Com qual finalidade? Convencer que as profecias antigas tinham se cumprido em Jesus Cristo. Ok? Então, o propósito aqui de Mateus é convencer realmente esses judeus que Jesus era de fato esse Messias prometido, ou seja, o Salvador do mundo. Ok? Os magos do Oriente, virando a página aí, vieram à procura de quem? Do rei dos judeus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém era para muitos a entrada triunfal de quem? Do seu rei. Só que eles tinham em mente outro tipo de rei, né? Que reinaria aqui na terra. Até perante Pilatos, vemos a anunciação de Jesus como rei dos judeus. Então aqui nós vimos um pouco sobre o autor, né? Que foi Mateus, culto, entendido, coletor de impostos, chamado por Cristo. Judeu também, que escreve para os judeus, com o propósito de convencê-los de que as profecias se cumpriram ali em Cristo Jesus. 2:1, 2:2 é D, né? E o 3? E o 4? C. A genealogia do rei, né? E muitos perguntam, nossa, mas para que genealogia? Para que tanto nome? A genealogia, gente, tinha uma importância para os judeus, né? Qual que era a importância dessa genealogia? Segundo o parágrafo, era a maneira mais comum de começar a abordar a história da vida de um descendente de Abraão. José
o grande historiador judeu começou a sua biografia pela sua genealogia. A um sacerdote era necessário o quê? Também apresentar essa genealogia. Para quê? Para comprovar que ele descendia de Arão, né? Arão era sacerdote, então tinha que descender de Arão. Os judeus, aí está aqui a importância, eles enfatizavam a pureza genealógica. Isso constituía fator primordial, pois se houvesse qualquer indício de elementos estrangeiros, essa parte que é interessante, na linhagem de um judeu, este perdia o direito à cidadania judaica. E nós vamos ver, né, que na genealogia ali de Jesus Cristo, parece que sai a regra ali, né? Ok? Como também perdia o direito de pertencer ao povo escolhido de Deus. A genealogia de Jesus. Então, nós vamos ver que a genealogia de Jesus ela é separada em 3 grupos de quantas pessoas? 14. Então, vamos lá então. Vamos ver aqui, ó. Esses grupos, eles vão pertencer a 3 épocas da história dos judeus. Tá vendo essa numeração aí? 1, 2, 3? É aí que nós vamos ler. Então, a primeira época, que tá ali os 14 nomes dessa parte da genealogia de Abraão até o rei Davi. Lembra que a nação de Israel começa então com Abraão. Quando Deus chama Abraão, então é ali que começa. Tá certo? Então, de Abraão ao rei Davi. Depois, o número 2 vai do rei Davi ao exílio babilônico. Já as últimas 14 pessoas, então, vai do exílio até ao nascimento de Jesus. Então, as 3 épocas da história judaica, aí, na genealogia de Jesus Cristo, é dividida aí por 14 pessoas cada parte aí. Ok? Então, vamos lá, então. Continuando aqui. Sendo da descendência de Abraão, Jesus, ele é o quê? O cumpridor do concerto de Deus com o patriarca. Né? Porque Deus, ele fez um concerto com Abraão. E Jesus ali, ele veio para cumprir. Gênesis 12:2 registra a primeira promessa de Deus a Abraão. E também, ainda em Gênesis, vai registrar o concerto que o Todo-Poderoso fez com o patriarca, prometendo fazê-lo pai de uma multidão de nações. Olha só, essa multidão, ela cresceu tanto através dos séculos, que chegou aonde? Lá na Belém, né? Cidadezinha insignificante, né? Mas chegou lá em Belém da Judéia, onde nasceu quem? Jesus, que se chama o Cristo. Agora, descendendo de Davi, Jesus, ele é o quê? O herdeiro do trono. Então foram 2 promessas aí importantíssimas que Deus fez tanto com Davi quanto com Abraão. E olha aqui, Jesus, ele vai herdar o trono de Davi. Assim ele poderia legitimamente ocupar o trono de Israel. O que é de Jeremias 23:5? Jesus é esse rei, né? E assim que ele é apresentado em Mateus como o rei dos judeus. Virando aí, agora essa parte aqui é interessantíssima, porque nessa genealogia de Jesus vai entrar algumas mulheres, né? O que não era comum se fazer, mas vamos lá. Um fato fascinante aqui, então, é que há nome de mulheres. A inclusão desses nomes na genealogia de Cristo é realmente algo extraordinário. Mais surpreendente ainda é que, olha aqui, ó, vamos nos espantar um pouco, ó. Uma delas não era judia, né? Lembra que a gente viu que a genealogia era importante, porque tinha que ver se todos ali eram judeus, para ter os direitos de judeu, né? Para ser considerado um cidadão judeu. Mas na genealogia de Jesus aqui, ó, uma dessas mulheres não era judia, outras 2 tinham uma má reputação, e a quarta, a vida dela era irregular. Mas elas estão ali na genealogia de Jesus. Mas qual que é o significado disso? Tudo isso mostra o que? A grandiosidade da salvação que o Messias traria. O autor mostra-nos assim o quê? A essência do Evangelho segundo Mateus. A queda das barreiras socio-religiosas. A barreira entre o judeu e o gentil é derrubada.
Jesus veio à Terra para salvar ambos, tanto judeus como gentios. Agora, a barreira também contra a mulher também é derrubada. Deus ama todas as pessoas, independente do sexo. A barreira entre santos e pecadores também cai por terra aí. Porque nós vemos aqui duas de má reputação, a outra de uma vida totalmente irregular. Mas aqui também nós vemos que o sangue de Cristo ele foi vertido por todos. Tá? Então, a própria genealogia que começa o livro de Mateus já traz para nós muitas lições assim profundas, né? Quem imaginaria que dentro de um monte de nome nós conseguiríamos enxergar essa grandiosidade do amor de Deus e todas essas barreiras que nós estamos aqui caindo, né? Então, essa é a importância aqui da genealogia, né? Tanto no sentido assim, para os judeus, mas também como lição que nos traz. Então, genealogia é importante na Bíblia, ok? 5 é E, né? Mateus, ele estava enganado? Não, é errado aí, né? É errado mesmo, gente? Confirma pra mim? Estou vendo aqui no meu. Deixa eu ver no gabarito que é mais seguro. A 5 é errada. E a 6? Sim. E a 7? Sim. E. 8? 9? Né? A 5, a 7 e a 8 são erradas. Somente a 6 e a 9 que estão certas. Ok? Quer sanar alguma dúvida aqui nesse exercício? Teve uma diferença de resposta aí? Tranquilo? Então vamos lá então. O rei manifesto. A identificação do rei. Quais são os 3 nomes aí que distinguem o Filho de Deus? Cristo, Jesus e Emanuel. Qual o significado de Cristo? Messias ungido, né? Os judeus eles estavam aguardando pelo Messias, pelo ungido de Deus, pelo Cristo. É uma pena que não receberam ele como Messias. E essa é a primeira vez que o nome de Cristo é registrado assim. De acordo com o versículo 21, o nome Jesus significa Salvador. E o que diz o versículo? E Emanuel significa Deus conosco. Então tá aí, Cristo como significando Messias ungido, Jesus que é o Salvador, Emanuel que é o Deus conosco. Mateus 1:18 até o capítulo 2:1 vai narrar então o nascimento de Jesus. E já aí nesse capítulo quando os magos ali vão ao encontro de Jesus, eles perguntam o quê? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Entretanto, poucos o aceitaram como o Messias, o esperado, o ungido rei. Apesar da genealogia de Cristo mostrar que ele era o herdeiro legítimo do trono de Israel, né? Ele era descendente de Davi. E o precursor do rei? Quem foi o precursor do rei? Foi João Batista. E o que João Batista ele fazia? Logo aí no primeiro parágrafo. O que ele fazia, o João Batista? Primeiro ele anunciava fazendo o quê? Preparando o caminho do Filho de Deus. Fato importantíssimo narra Mateus 1:18-25. O nascimento virginal de Jesus. A semente que estava no ventre de Maria fora gerada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é importante a gente mencionar aqui, que Jesus, ele foi ali gerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Maria, ela não tinha sido conhecida por José até o nascimento de Jesus, o homem de Deus, ou o homem Deus, né? Como homem, ele podia identificar-se com os problemas, dificuldades e tentações humanas que nós passamos. Agora, como Deus, o que ele podia fazer? E pode libertar o homem e também salvá-lo dos seus pecados, né? Então, gente, quando João Batista ele aparece,
É como um repentino som da voz de Deus. Porque lembra, depois de 400 anos ali, de silêncio, de repente aparece uma voz, clamando ali no deserto, né? Preparar o caminho do Senhor. Então chega a voz ali de Deus preparando o caminho de Jesus Cristo, que seria o próprio Deus ali na terra. E João, por isso que ele é chamado de o precursor, ele teve que vir antes. Preparai o caminho do Senhor, ou seja, o rei estava chegando. Página 24, Mateus 4,11 registra o primeiro acontecimento na vida de Jesus depois do batismo, que foi o quê? Aquele fato que está registrado em Mateus, Marcos e Lucas, que é a tentação, né? Então a tentação está lá registrada nos 3 primeiros evangelhos, e isso foi logo depois do batismo de Jesus. Por quê? Ele teria que ser testado, submetido à prova. Já nesse versículo nós observamos que Jesus foi pelo Espírito que foi conduzido ao deserto. E era necessário que Jesus fosse tentado, pois assim seria provado ao tentador o quê? A fidelidade do Filho ao Pai e também a sua dependência do Espírito Santo. Se Jesus, sendo o próprio Deus, mas como homem que ele dependia do Espírito Santo, quanto mais nós, que não somos Deus, né? Mas Jesus aqui também, ele mostra a fidelidade dele ao Pai e a dependência, né? Jesus recusou-se terminantemente a entrar em acordo com o diabo. Respondendo ao inimigo, citou o livro de Deuteronômio, chamado por alguns de livro da obediência. Cristo foi obediente ao Pai e assim destruiu os objetivos infernais de Satanás. Aí depois daí, Jesus então ele estava preparado para quê? Para cumprir ali o desígnio de Deus, que seria o quê? Socorrer e livrar os judeus e os gentios na qualidade de rei Messias. Então ele passa a morar aonde? Em Cafarnaum. E ali ele começa o seu ministério, né? Então Mateus, só fazendo um geral, começa com a genealogia, o nascimento, aí vai falar do batismo e logo após o batismo, Jesus ele vai ser provado, né? Ele vai ser tentado para então ele começar o ministério dele, né? E assim, antes de iniciar o ministério, a pessoa ela tem que ser provada e aprovada primeiro, né? Porque se no ministério de Jesus foi assim, antes dele iniciar ali em Cafarnaum seu ministério, ele também foi provado. Isso é um exemplo, né, para todos nós. Nós seremos provados também na nossa vida. Ok? Então todo obreiro, ele tem que ser provado, mas aprovado como Jesus foi. Tá certo? E toda tentação que Deus nos permite é para quê? Com a oportunidade de sermos aprovados. Tá certo? O 10 seria o quê? C. E o 11? 12, 13, 14, D. É o texto 4 mesmo agora? Ah, não, peraí. É texto 4? Eu li. Não é qualquer um, gente. Nossa, já passou tudo isso. Tá muito rápido? Quer que para? Se vocês quiserem, eu falo mais devagarzinho. Então vamos lá. O rei rejeitado. Tá, eles esperavam sim um rei. Eles esperavam alguém que viesse libertar eles do jugo, né, dos romanos que oprimiam o povo, né? Mas não era esse rei, não era dessa forma que Jesus viria, né? Da forma que eles queriam. Por isso que ele foi rejeitado como Messias. Então muitos, principalmente os religiosos, gente, não aceitaram como Messias.
O João Batista, já logo o precursor de Jesus Cristo, ele mesmo também já foi rejeitado. E ele foi até decapitado, né? Terceiro parágrafo. Em Mateus 11:20, Jesus passa a pronunciar julgamento contra certas cidades. Eram cidades que tinham recebido bênçãos especiais de Deus. Olha só, a ingratidão, gente. Tinham recebido bênçãos especiais, viram milagres, obras salvadoras do Messias. Mas qual foi a escolha? Rejeitar Jesus. Provou das bênçãos, provou dos milagres e das obras salvadoras, mas a escolha foi rejeitar Jesus Cristo e o ministério dele. Então, o que Jesus ele passa a fazer? A anunciar a salvação e o alívio espiritual a quem quisesse. Por quê? Os judeus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, então, a esses que Jesus ele veio, né? Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Jesus ele começou a anunciar para quem quisesse, para todos aqueles que estavam cansados, oprimidos. Mateus 28:11 dá esse versículo que nós citamos muito, né? Todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, pode vir, né? Os judeus rejeitaram. Então, quem quiser, vem. A salvação é para todos. Aqueles que tinham o desejo da salvação de Deus. A nação que o rejeitara estava reservada um futuro e um severo julgamento do Senhor. Então, esse é o perigo, né? De rejeitar Jesus Cristo, né? Ainda hoje, né? Aquelas pessoas que rejeitam Jesus Cristo, infelizmente, vão ser julgadas. Porque o julgamento, esse julgamento severo, é para aqueles que rejeitam a Jesus. Porque toda a humanidade, né? Toda a humanidade, o ser humano, ele precisa de Jesus. Sem Jesus não tem esperança, né? Então, ele não pode ser rejeitado dos nossos corações. Vamos lá, depois da morte de João Batista, Jesus continua a abençoar multidões, efetuando poderosas obras de amor. Mas mesmo a despeito de toda a expressão do amor de Jesus para com a nação, Israel recusa aceitá-lo. Mais uma vez aqui falando a mesma coisa. Ó. Os líderes religiosos, eles são denunciados por Cristo, pois são eles os maiores entre todos os hipócritas. Lembra que nós falamos na lição passada dos saduceus, os fariseus? Jesus, ele tinha uma conversa muito séria com eles. Porque eles eram tradicionalistas, hipócritas e pregavam falsos ensinos. Então Jesus, ele batia de frente mesmo com eles. Cheios de ciúme e inveja, procuraram menosprezar Jesus e destruir seu ministério. O Messias, ele vai falar contra o fermento dos fariseus e saduceus. O que o fermento ele representa? Que ele fala assim, né? Para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas qual que é o significado desse fermento? Ele representa o quê? A doutrina falsa, né? E penetrante. O fermento dos fariseus tem a ver com os falsos ensinos baseados em tradições e acréscimos que faziam as Santas Escrituras. Então, o perigo está aí, né? Lembra que nós falamos do judaísmo, né? Ele era baseado na lei, né? nas próprias Escrituras. Porém, o perigo estava nos acréscimos que fazia. E nas Sagradas Escrituras não pode ser acrescentado nada, além daquilo que já está, né? Então, Jesus pedia, assim, advertia, né? Para tomar cuidado com esse fermento aí dos fariseus. O fermento saduceísta era a doutrina fundada nas subtrações da lei e no racionalismo humano. Cristo adverte os discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos líderes religiosos hipócritas de Israel. E nós vemos que foram esses mesmos religiosos que assim, mataram, né? Assim, entregaram Jesus, né? E o mataram. Cristo pregava o quê? Qual que era a pregação de Jesus Cristo?
arrependimento e chegada do reino dos céus, né? Então, sem arrependimento, o evangelho, ele prega arrependimento, ele prega mudança de vida. Então, o evangelho, ele não é igual esse bolo gostoso que a gente acabou de comer, assim, um recheio de goiabada, né? Assim, o evangelho, ele é puro e ele prega o arrependimento para mudança de vida mesmo. Ok? Continuando aqui, Jesus, então, ele vai passar a compartilhar. Não, pera, acho que eu pulei uma aqui, né? Ao lermos Mateus, Cristo pregava o arrependimento e chegada ao reino dos céus. Tá. Entretanto, muitos esperavam o reino terrestre de Jesus. Não entendiam que o reino do qual ele falava era um reino celestial, diferente dos reinos humanos. Agora vamos ver. O que Jesus ele vai começar a compartilhar aqui com os seus discípulos? Vamos ver a numeração aí? Vai lá, irmão Ricardo, qual que é o primeiro? A revelação da sua deidade. Isso, Mari? Revelação da edificação da sua igreja. Sato? Revelação da sua morte e ressurreição. Lígia? A revelação da sua glória na transfiguração. Joshua? A revelação da fonte verdadeira de poder. Namie? A revelação da sua extensão do tributo. Alaide? A revelação acerca da grandeza no reino de Deus. Irmão Roberto? A revelação acerca da disciplina na igreja. Taja? Revelação acerca da necessidade de um espírito virtuoso. Esse aqui ele começa então a compartilhar com os seus discípulos todos esses assuntos aqui, tá bom? Cristo instrui sobre também ainda o casamento e o divórcio e também do recebimento da vida eterna e também sobre as recompensas do reino de Deus. No último parágrafo diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus mostra aos discípulos seu último sinal messiânico, curando 2 cegos que o reconhecem como Messias, filho de Davi. Este foi o último testemunho às multidões, a caminho da cruz. Mesmo o povo israelita tendo rejeitado o seu rei, ele continuava a ser o único e verdadeiro Messias. É interessante, sabe por quê? Porque por mais que muitos rejeitem a Jesus Cristo, rejeitem ele como Deus, ele não vai deixar de ser Deus. Podem rejeitar ele como Salvador, mas ele não vai deixar de ser Salvador. Né? Então, tipo assim, a minha descrença não vai afetar em nada a divindade de Deus, não vai fazer com que ele não seja Salvador. Ele é Deus, independente se cremos ou não. Ele é Salvador, ele veio para isso, para salvar. Ele é o Messias. Agora, crê quem deseja a vida eterna, não é? E o Evangelho está para isso, o Evangelho está para nos convencer disso, de que ele é o enviado de Deus, ele é o Messias, ele é ungido, ele é o Salvador. E nós precisamos crer. Amém? 15. Sim. Só 16 a 18 que é errada, confirmam? Né? 2 certas e 2 erradas. Para equilibrar aí. Para não ficar muito negativo. Vamos lá. As parábolas de Mateus. As parábolas, elas são muito interessantes, gente. Porque são histórias assim. E às vezes, assim, situações do cotidiano. Em que Jesus ele usa para ensinar um valor, né? Um valor espiritual. As parábolas, né? Hoje tinha um aluno meu lendo as parábolas de Jesus. E ele lia toda hora as parabolas, a parabola do bom... Eu falei, né? Parábola. Ele pegou um livro lá e estava, né? Falando sobre as parábolas. Eu lembrei dele agora, né? Que eu li. Então vamos lá então. As sinagogas não tinham fechado as portas para Jesus. Porém, o que havia ali na sinagoga? Sempre tinha aqueles críticos, né? Prontos para quê? Para acusar Jesus, para condenar. Né? Mas Jesus, né, ele tem as suas formas, né, de alcançar as vidas.
Então, para onde que ele ia? Para o ar livre, para as estradas, ia nas casas, ia nas praias, ele ia onde tinha gente. Né? Se nós nos identificamos com Jesus Cristo, nós também temos que ir onde tem gente. Né? Nós não podemos nos isolar do mundo. Né? Então, onde tem gente, onde tem vida, é para lá que a gente tem que ir. Jesus, ele buscava onde tinha pessoas. Ok? Mas as sinagogas estavam ali abertas. Mas ali só tinha gente para criticar, entendeu? Para ficar denunciando. Ok? Por mais que também tinha pessoas ali que estavam interessadas, mas Jesus, ele saiu um pouco dali e foi se espalhando aí por esses lugares, ao ar livre, onde tinha pessoas, né? Assim também, nós temos um ministério aqui dentro desse lugar que nós estamos. Aqui é um lugar importantíssimo para se pregar a palavra, para nos edificarmos, mas o nosso ministério é muito mais lá fora, gente. Onde a gente convive com as pessoas, na escola, na fábrica, em qualquer lugar. Se nós nos identificamos com Jesus Cristo, nós temos que ir onde nós vamos estar rodeados de pessoas, tá? Não peça um serviço tranquilo que fique você sozinho, senão você não vai cumprir o seu ministério lá fora. Tem que ser um serviço que tem gente com problema, porque é para esses que Jesus quer, para esses que Jesus ele veio, para esses doentes, para esses que atormentam, né? Então Jesus, se nós nos identificamos com Jesus, a gente tem que ir para esses doentes, né? Se você e eu queremos realmente ser usados por Deus, Deus vai nos colocar no meio de pessoas que precisam. O que adianta, né? Colocar a gente no meio de gente crente, evangélica e tal. Amém, né? Porque quanto mais irmão ali, mais oração tem, né? Pelo menos deveria ter, né? Mas assim, o nosso ministério mesmo, né? A nossa missão é estar no meio de pessoas que não têm Jesus. Mas assim, com o propósito de, com a nossa vida, né, evangelizarmos. E não era isso que Jesus fazia? Eu não estou falando nenhuma heresia aqui. Né? Jesus, ele fazia isso. Mas, Thalita, Ele procurava, sim. por exemplo, a gente teve que fazer igual a Jesus, né? E através da nossa vida mostrar a Jesus, né? O que ele faz, né? A salvação, a nossa transformação, levar a vida, esperança para as pessoas. Mas se por acaso, que eu estava conversando isso com uma pessoa, né? Certo. Se tem um grupo de pessoas que você está no meio, e esse grupo de pessoas fala, é do mundo, né? Então Sim. não conhece as escrituras. Só que um cristão está no meio. Sim. E as pessoas falam mal dos outros, fazem fofoca, tudo. Só que essa pessoa não fica no meio dessas conversas, né? Sim. Só fica quietinho. Sim. O que teria que fazer essa pessoa? Continuar aí? Você citou... pode terminar. Ou continuar aí e mostrar através da vida dessa pessoa que não é certo isso, né? Não julgando nem falando, mas através das atitudes, ou se afastar. Você citou algo, assim... Obrigada por você citar, sabe por quê? Exatamente essa situação que você falou, eu vivi ontem. Eu vou contar a experiência que eu vivi ontem. Ontem à noite eu estava num jantar, né? E nesse jantar tinha pessoas ímpias, certo? E tinha, tá gravando isso? Tinha muita fofoca. Eu vou falar, eu estava no meio de um povo que falava muita fofoca e mal de não sei o que, tá? Um ambiente assim que eu não gosto. Eu não gosto desse tipo de ambiente, né? Agora, nós temos que ter uma postura, né? Em tudo que se falava, eu não entrava, eu não concordava, assim, não ficava falando, né? Mas a minha postura, o meu silêncio, mostrava que eu não estava compartilhando daquilo, né? Isso também no meu dia a dia, em certas situações de fofoca, as pessoas percebem que eu não compartilho disso.
Inclusive, depois desse jantar, que eu fui dar carona para uma dessas, essa pessoa falou assim, você é uma pessoa que não, como se diz, não gosta, né, de fofocas. A pessoa falou assim, você é uma pessoa equilibrada, né? Você é uma pessoa, assim, ela viu minha postura ali naquele lugar. E isso mexeu com ela. E ela foi falando comigo no carro. Eu falei assim, não, realmente, né? Eu não compartilho de fofocas, né? Até porque a Bíblia nos ensina isso, sobre a maledicência, que isso não agrada a Deus, a gente denigre a imagem da pessoa, a pessoa não está ali para se defender, né? Mas assim, eu estava ali no meio, mas eu não estava ali compartilhando disso, né? Então tem situações que a gente tem que mostrar postura. Agora, nós temos que ter uma firmeza também, né? Por exemplo, é um ambiente, assim, eu não gosto de estar no meio disso, mas dependendo de situações eu tenho que estar ali, mas eu vou então mostrar a minha posição, né? Sem palavras, só o fato de eu me posicionar, as pessoas percebem. Às vezes eles fazem até para provocar, para ver se você não vai entrar no meio, né? É uma provocação também, de certa forma, né? Mas é exatamente isso. Claro também que eu não vou ficar procurando rodinha onde tem fofoca, né? Uma coisa é uma coisa, né? Agora, se é uma situação que você tem que estar ali, então você vai se posicionar, tá bom? Mas isso também a gente não vai ficar procurando, porque até porque as más conversações vai corromper os bons costumes. Mas sabe como que eu estava nesse ambiente? Eu estava em pensamento orando ao Senhor, pedindo para Deus guardar minha mente. Sabe por quê? Porque por mais que a gente não compartilhe, mas se a gente fica ouvindo demais, se a gente não vigiar, a gente começa também a se envolver, a ser influenciado. E a Bíblia fala disso, que vai corrompendo os costumes, né? Numa roda dessa, a gente tem que estar assim sempre em constante oração, em pensamento mesmo. Porque também, se você às vezes for falar e for assim, bater de frente, você pode criar um atrito ali, aí fica já um ambiente, entendeu? Não, no seu silêncio você já fala muita coisa. E as pessoas percebem depois. Eu percebi porque depois essa pessoa veio falar comigo, quando eu fui dar carona para ela de volta, né? Então, é interessante essa pergunta, né? Então, Jesus, ele estava no meio dos pecadores, né? Mas as pessoas viam que Jesus era diferente. Então, é isso daí. Obrigada pela sua colaboração. Então, vamos lá então. O porquê das parábolas. Vemos nessa passagem o início do novo programa de Deus. Como Israel havia rejeitado o Messias, ele então abriu os portões do reino a qualquer pessoa que quisesse aceitar suas palavras e promessas. Então vamos lá, Jesus passa a predizer por parábolas o que aconteceria no mundo durante o tempo da rejeição do povo judeu. Por que estaria Jesus agora pregando por parábolas? Vê essa pergunta, por que Jesus ele usava parábolas? E a resposta vem logo em seguida. Os judeus rejeitaram suas palavras. As parábolas eram, pois, uma prova do julgamento sobre aqueles que, vamos ler esse versículo? Vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Por quê? Rejeitaram. Ok? A gente vê isso, né? A pessoa que rejeita, parece que, eu não sei se meio que cauteriza a mente, ela tá ouvindo, mas parece que não entende nada. Porque no coração já rejeitou, né? A pessoa que rejeita a palavra de Deus, rejeita um conselho de Deus, ela vai ficando com a mente cauterizada, assim, e parece que, assim, ela tá ouvindo, mas não tá entendendo nada. Não tá entendendo o recado de Deus, né? Porque no coração, na verdade, já rejeitou. E acontece isso muito, né? Então vamos lá então. Embora o povo tivesse ouvidos para ouvir e olhos para ver, eles não tinham compreensão ou a capacidade para discernir as coisas espirituais. Então olha o perigo da gente rejeitar a palavra de Deus. Muitas vezes quando uma palavra é saída desse púlpito,
Deus falando, mas no coração muitas vezes a gente rejeita. Acontece que a gente vai passar anos e anos na igreja sem entender a palavra de Deus, sem compreender, só pelo fato de a gente rejeitar. Então isso é assim, eu vejo assim a rejeição à palavra de Deus como algo assim tão perigoso, né? E fala assim, não, eu não aceito, mas se a gente ficar assim, persistindo nesse não aceito, eu rejeito, vai chegar uma hora que, ouvindo daqui, já não vai mais entender, já não vai mais compreender, e era por isso que Jesus, ele falava por parábolas. Já era uma forma de julgamento para aqueles que rejeitaram, né? Agora, a definição de parábola. O que seria parábola? É uma comparação. É um paralelo para quê? Para ensinar uma verdade moral e espiritual, ou espiritual. É a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. Então, Jesus, ele pegava situações do dia a dia, que era conhecido, ali no meio, como assim uma ilustração, para poder explicar o que era o reino de Deus, para explicar as verdades espirituais, ok? Ou uma verdade moral também. Em Mateus nós temos 8 parábolas, tá? Embora muitos afirmem ser apenas 7 as parábolas, se observarmos, nós vamos encontrar mais um ensinamento de Jesus. Em algumas, ele dá explicações detalhadas. As 4 primeiras foram transmitidas à multidão. Agora, as 4 últimas, somente aos discípulos dele, para quem falava diretamente. Pois eles, olha aqui, gente, eles criam em sua palavra e em suas mensagens. Olha só, a importância de crer, de aceitar, né? Então, havia algumas parábolas que Jesus ele falava ali para os discípulos. Porque, de repente, muitos ali da multidão não iam entender, né? Porque, uns recebiam, mas outros não. Então, Jesus, ele ali reservava para os discípulos, as 4 últimas ali. Vamos ver algumas parábolas aqui que estão em Mateus. Nós vamos ter as parábolas do semeador e do joio. Só uma visão geral primeiro, tá? As parábolas do grão de mostarda e do fermento. As parábolas do tesouro escondido e da pérola. E depois mais 2 últimas parábolas aí, tá bom? Então vamos lá, vamos entender cada uma dessas parábolas aqui. Elas são bem fáceis, assim, da gente compreender aqui pela explicação, né? Que o livro nos dá aqui. Vamos lá, as 2 primeiras parábolas falam acerca da implantação do reino. A parábola do semeador, que é aquele que vai sair para semear e lançar semente. Muito popular, talvez por ser a primeira, demonstra que a terra determina a produtividade da semente. Grava isso. A terra que vai determinar a produtividade. Ou seja, o nosso coração, dependendo da postura do nosso coração, que vai determinar se essa semente, se essa palavra que cair no nosso coração, se vai produzir ou não. Vai depender. Se é um coração endurecido, com uma terra dura, né? Se é um coração assim, que rejeita, né? Não vai ter produtividade nenhuma, tá certo? O solo espiritual de Israel estava estéril, não produzia nada, árido, razão pela qual rejeitou a semente do semeador, isto é, rejeitou a palavra do Messias. Agora, a segunda parábola, que é a do joio, né, e do trigo, é explicada nos versículos 36 a 43. O que a gente entende pela parábola do joio? Que vai haver o quê? Uma separação do trigo e o joio. Mas o que seria o trigo? Qual que é o trigo? O trigo significa o quê? O trigo significa os filhos de Deus, representa os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, se você é filho de Deus, você é o trigo. Tá? Nós somos parte do trigo aí, do grupo do trigo. E o joio seria os filhos do maligno. E ali a gente vê que eles estão juntos, crescendo junto. Tanto o joio quanto o trigo. Os filhos de Deus e os filhos do maligno, crescendo junto. Mas vai chegar uma hora que vai ser separado isso. Isso Jesus explicando ali sobre o reino de Deus. Tá certo? O joio é uma erva nociva, porém muito semelhante ao trigo. Parece, mas não é. Nem tudo é, né? Nem tudo que parece é. Vamos lá. A interpretação desta parábola
é resumida nas seguintes palavras de Jesus. O que ele diz aí? Vamos ler? A ceifa. É a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Então vai ser onde vai ser separado aí os filhos de Deus e os filhos do maligno. Isso na consumação dos séculos. E as parábolas do grão de mostarda e do fermento. A terceira e a quarta parábolas nos falam acerca do crescimento do reino. A parábola do grão de mostarda indica que, ainda que comece bem pequeno, o reino será seguido de um grande e rápido desenvolvimento. Terá uma grande influência no mundo inteiro. Esse é o reino de Deus. Pode começar pequenininho, como um grão de mostarda, mas ele se expande. A quarta é a parábola do fermento. Introduzido na massa, este agente provoca um processo estranho e misterioso de fermentação, até que toda a massa esteja levedada. Consoante ao reino de Deus, isso indica que o seu real crescimento não deve ser avaliado por aparências exteriores. O que diz em Marcos, irmã Marisa? Marcos 8,15. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Isso! Continua para nós. Vai lá, Lígia. Ele aqui está advertindo sobre o perigo de se permitir que ambições políticas interfiram na obra divina. O reino de Deus, então, se expandirá através do seu dinamismo interno, onde se professa um cristianismo puro, sem ambições mundanas ou políticas, racionalismo, hipocrisia e etc. Isso, esse último parágrafo aqui é o irmão Jason. Depois dessa parada, Jesus dirigiu-se para a casa, onde só um discípulo passou e falar sobre o assunto, indo até o fim do século, quando então ele mesmo, como filho do homem, será do seu reino. Todo escandaloso o que pratica a iniquidade. Quando ao que pratica a justiça, resplandecerão como o sol do reino do seu Pai. Isso, então tá aqui, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Agora, as parábolas do tesouro escondido e da pérola. Olha que bonita que é essa parábola aqui, porque se refere a nós, né? O tesouro, como também a pérola, simbolizam a igreja que o negociante comprou. Notemos que em ambas as parábolas Jesus diz que o negociante vendeu tudo quanto possuía para adquirir um objeto precioso. Não foi o que Cristo fez sacrificando sua vida para adquirir a igreja? Sim, ele comprou a humanidade para ter a igreja. O preço foi... Qual foi o preço? Foi o próprio sangue. A igreja está por enquanto no mundo, mas virá o dia em que Cristo a fará aparecer diante de si mesmo como que? Vamos juntos? Igreja sem e nem porém. E as duas últimas parábolas? Leia para nós as duas últimas parábolas. Esqueci o nome da irmã. A irmã lá de trás. Isso, leia para nós, irmã, por favor. Isso é a penúltima parábola. Jesus indica que devemos colher toda espécie de peixes, isto é, devemos alcançar todos os tipos de pessoas com o Evangelho para introduzi-las no reino. Nosso dever é colher todas as pessoas que desejam entrar. O julgamento é prerrogativa de Deus. Esta parábola é uma figura de que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Isso. Qual é o nome da irmã? Ana. Ah, tá. Agora não vou esquecer mais. Através da curta parábola de Mateus, Jesus está dizendo que ele anunciou coisas novas, mas essas coisas novas são o quê? As consequências da rejeição das coisas antigas. Porque a manifestação da igreja, revelação reservada ao apóstolo Paulo, lembra? É a consequência do quê? Da rejeição do Messias pelo povo de Israel. Gostaram do livro de Mateus? O Evangelho de Mateus, apresentando ele como quê? Jesus como o rei dos judeus. Amém até aqui? Vamos lá, 19 e a 20. 21 e a 22. 23, C. 24, 25
B? É B. 26 e a 27 também é A. Ok. Acabou. Alguma dúvida? Pergunta, comentários, acréscimos? Tá certo? Que horas são? Acho que dá pra gente fazer bem tranquila a prova. Ok? Alita, depois que eu lá, deixa eu dar. Ah, tá. Tá ok, então. Então vamos orar então para nós fazermos essa prova. Tá? Caderninhos fechados, apostilas embaixo da mesa. E vamos fazer a nossa prova. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelos ensinos que tivemos aqui nesta noite, Pai. Que nós, assim, verdadeiramente possamos, ó Pai, estar pensando em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, para a nossa vida prática e também, ó Deus, como cristãos que somos, para que nós possamos cumprir, ó Pai, com o ministério que o Senhor tem nos entregado. Ó Deus amado, eu quero colocar, ó Pai, apresentar os meus irmãos, minhas irmãs diante de Ti, que estarão realizando esta prova. Deus esteja capacitando a cada um deles, que cada um deles possa ser, ó Pai, lembrado pelo Teu Espírito, tudo aquilo que eles estudaram em casa e também estudaram aqui nesta noite. Ajude-os, ó Pai amado, e que eles possam ali colocar, ó Pai, todo o conhecimento que eles adquiriram, ó Pai, através dessas lições. Assim eu oro e te agradeço, Pai, por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Pais amados, nós estávamos na base, ficamos 2 dias lá, chegamos agora à tarde, antes um pouco, chegamos às 7 da noite, né? E nós agradecemos a Deus pela vida da missionária Thalita, que ela vai estar com vocês esse tempo. Dia 5 agora estaremos indo ao Brasil e passaremos lá pela convenção das Assembleias de Deus. E a Thalita estará aqui ministrando as aulas, né? Ela é bem rápida, é raiai, né? Então, às vezes até descansa um pouco mais vocês, né? E eu quero que vocês orem por nós também nessa viagem, para que os propósitos pelos quais nós estamos indo ao Brasil e na volta possivelmente voltaremos para os Estados Unidos e ali estaremos resolvendo alguns problemas também no Brasil, algumas coisas que precisam ser resolvidas aqui do Japão, e quem sabe Deus vai nos ajudar a termos umas decisões boas do Brasil para nós aqui no Japão. Mas a missionária Thalita, ela tem todas as condições para estar dando a vocês uma boa aula e vocês aproveitarem o máximo. E quem sabe quando eu voltar, você vai dizer: pastor, não precisa dar mais o senhor dar aula. Aí eu vou... Tá, então Deus abençoe, muito obrigado, boa prova para vocês. Tá?